O programa está oficialmente aberto hoje, dia 11 de abril de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. E, antes de mais nada, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Bem, gente, estamos dando sequência aqui ao estudo aqui deste livro aqui, ó. UFOs captados por câmeras do grande mestre Ryu Hokawa. E hoje nós vamos dar sequência muito nessa questão que muita gente chama de animismo, mas não existe essa questão de animismo, é uma concepção errada essa. Que é um equívoco achar que as pessoas prestam culto a animais. Não. Existe um entendimento errado, como eu já demonstrei. E vou demonstrar, continuarei demonstrando isso através do texto. Por quê? A gente tem que ver como é que a gente tem que analisar isso. Como a questão está entranhada na nossa linguagem. A linguagem é a tradução da nossa cultura. A nossa cultura toda, ela é sintetizada na linguagem. Você pode ver os termos que a gente usa para se referir a certas pessoas, utilizando como figura de linguagem animais. Por exemplo, o cara é muito valente, você fala, pô, esse cara é um leão. O cara é muito inteligente. Pô, esse cara é um cobra, uma raposa, até com uma conotação às vezes um pouco pejorativa, uma raposa velha. O cara é meio boiola, você fala que ele é viado. O cara tem um pouco de dificuldade cognitiva, que chama-se de burro, o cara é burro, o cara é um jumento. Olha que interessante, como que isso está entranhado, como que é natural isso para a gente. Não é um culto ao animal, é só uma figura de linguagem. Por exemplo, a mulher ela é meia promíscua, ela é uma vaca. Prostituta, que a gente chama de piranha. E até um termo curioso, porque a piranha come o homem. O homem o máximo que faz é um caldinho de piranha. E às vezes é difícil achar um caldinho bom. Né? Caldinho, muitas vezes, ele é fraco. E o que mais? Para a gente pegar. Por exemplo, o Cristo, que é chamado Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro. Olha como os termos, e não é uma questão de culto ao animal, é só uma figura de linguagem. Mas aí entra aquela máxima do Golias, né? Que fala que quem é mais inteligente, o homem ou o cavalo? O cara, quando é muito grosso, chama-se de cavalo, né? O apelido do Naldo é cavalo. Mas, por exemplo, quem é mais inteligente, o homem ou o cavalo? Você vai no jockey, você vê um monte de gente
observando os cavalos correndo. Agora, se você pôr um monte de homem correndo, vai ter um cavalo lá assistindo, né? Olha o contexto, olha que interessante. A música do Nelson. Nelson, não, é o Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Para você ver tão humilhado. Então, você como isso está entranhado na cultura. Eu não sei também se os bichos dentro da inteligência falam, pô, esse cara parece um humano, né? Chamar o cara de humano é ser meio estranho, né? Tá naquele filme Homens de Preto. Tem uma cena que o K fala pro J lá, que a inteligência humana é uma coisa, em alguns locais do universo, é tão atrasado que é considerado uma doença. É uma doença contagiosa. Então, a gente precisa entender que isso não é uma coisa que se resolve de uma forma tão simples. Ou seja, não é um culto ao animal, mas o uso do animal para se conseguir qualificar mais, explicar o ser humano. Em outras culturas também, por exemplo, no Bruce Lee era o dragão. Dragon, né? Bruce Lee era o dragão. Na China, no mundo inteiro, o dragão é o dragão. Só quer ser o dragão. Que coisa interessante. Então vamos para o programa de hoje e vamos entender um pouco mais isso. De volta ao livro, A Religião dos Tupinambás, Alfred Metrô, seu autor, disse que conhecem os Tupinambás uma constelação chamada Yandoutin, isto é, o avestruz branco, formada de algumas estrelas bem grandes e muito luzentes. E, como quer que essa constelação possua várias estrelas em formato de bico de ave, os maranhenses fingem ou afirmam que a mesma quer devorar os referidos astros, a que dão nome a Ouira ou Pia. O citado cronista descreve-nos ainda todas as constelações e astros conhecidos dos Tupinambás, dando para cada uma delas ou deles o respectivo nome indígena seguido de sua tradução. E aqui eu paro para apontar para uma curiosidade. Se tirarmos a questão alienígena da parada, vamos ver a falta que uma televisão faz na vida do cidadão. Porque se passava a noite inteira acordado, brincando de ligar os pontos com as estrelas, até chegar a um formato minimamente viável. Até hoje, quando eu observo a constelação de Orion, que por conta do seu cinturão é identificável, eu não consigo identificar um cara com um escudo e segurando um porrete. Pois o máximo que consigo visualizar é alguém com um arco e uma flecha. Voltando, essa lista permite supor a existência de numerosos mitos irremediavelmente perdidos. Ademais, os xiriguanos chamam ainda a parte da Via Láctea próxima ao Cruzeiro do Sul de Yandurape, o caminho dos avestruzes. Essa ligação com avestruzes é curiosa, hein, gente? Mas vamos lá. O Cruzeiro do Sul e algumas vizinhas são designadas pelo nome de Yanduin Yaka, a cabeça do avestruz, para os Guaiús. O Cruzeiro do Sul é igualmente um nhando, uma ema. Vamos agora ilustrar um pouco essa questão muito curiosa dessa ligação com o avestruz. Até a ema também, que é uma espécie de um avestruz. Eu não conheço exatamente a ave, mas fisicamente elas são parecidas. E o ovo do avestruz que é grande, existe a conotação do ovo cósmico também. Mas vamos tentar entender isso. No site do Museu Egípcio Rosa Cruz há um artigo cunhado de Maat. Lendo-se nele que Maat era a deusa da verdade, justiça, equilíbrio e, o mais importante, ordem. Já que nas pinturas ela foi retratada como uma mulher sentada ou em pé com uma pena de avestruz na cabeça e, em alguns casos, foi representada com asas. De acordo com os mitos da criação, Maat foi criada quando Ra surgiu das águas de Num, o caos. Aquele conceito do caos, que no princípio tudo era o caos. Era o caos, lembra? Maat era frequentemente considerada filha de Ra e era casada com Tote, deus da sabedoria. No entanto, Maat era mais do que apenas uma deusa para os antigos egípcios.
Ela representou o conceito crucial de como o universo foi mantido, pois os antigos egípcios acreditavam que o universo tinha uma ordem para ele, e era Maat quem mantinha tudo em equilíbrio. E aqui nós vamos, eu só vou fazer uma parada aqui para voltar à teoria da seleção, da seleção natural das espécies, de Charles Darwin, cujo nome para mim é totalmente errado, que é seleção artificial das espécies. O conceito que ele elaborou não estava tão errado. É que o livro, o Charles Darwin, no fim, ele estava lendo tudo. Esse conceito para ele não é explicado. O que existe, sim, é a seleção artificial. Porque o que é a natureza? A natureza é o equilíbrio. Por isso que Maat era Deus da verdade, justiça e equilíbrio. E o mais importante, da ordem. Ela mantém a ordem, ou seja, ela mantém a natureza, o equilíbrio constante. Quando há o desequilíbrio, o que acontece? Tem que se ter as transformações. Ao período de adaptação. Aí diz que aquele que melhor se adapta sobrevive. Isso é verdade. Ou seja, aquele que se equilibra em um momento de desequilíbrio. Mas vamos lá. E começa a se entender a questão do avestruz do mito da criação. Ou seja, a coisa em equilíbrio. Isso ajudou os antigos egípcios a desenvolver um forte senso de moralidade e justiça. Maat foi extremamente importante para alcançar a vida após a morte. De acordo com a mitologia egípcia antiga, após a morte do corpo, todos tinham que passar pelo salão do julgamento, onde o coração de uma pessoa era pesado em uma balança contra a pena da verdade de Maat. Olha que curioso, que se chegava diante da balança de Anubis, e o que tinha do outro lado? Era colocado o coração e do outro a pena, ou seja, o equilíbrio. Para se ver, esse coração é desequilibrado ou não. A pessoa viveu em equilíbrio ou não. Ela viveu, ou pegando uma terminologia cristã, ela viveu em pecado ou não. Se o coração da pessoa falecida se equilibrasse com a pena de Maat, ela poderia continuar sua jornada para a vida após a morte. Caso contrário, sua jornada terminaria. E isso influenciou as ações diárias dos antigos egípcios. Ou seja, a jornada se estagnava e ela ia para o que se chamava inferno. Inferno é um conceito cíclico. Um coração em desequilíbrio, ele vai continuar desequilibrado, até que ele recupere alguma forma de equilíbrio. Por exemplo, eu vou fazer terminologia cristã. Hoje de manhã eu estava vendo a pregação do Frei Gilson. E ele estava falando do silêncio de Deus. Que muita gente fala, olha que curioso, o pecador, ele levou essa questão tudo, o pecador ele não escuta Deus. Não que Deus não fale com quem esteja em pecado, com quem está desequilibrado. Deus fala. Contudo, muitas vezes, o desequilíbrio, o que causa o desequilíbrio? É a ação do coração. Quando a gente fala do coração, a gente está falando do músculo, a gente está falando de um impulso que a pessoa sente. Muitas vezes a pessoa sente um impulso a fazer algo que causa desequilíbrio. E muitas vezes ela vai atrás. Ou seja, ela prefere ir atrás do mal do que ouvir a Deus. Isso é uma escolha que a pessoa faz. A pessoa sabe que aquilo está errado. A pessoa sabe que aquilo é uma transgressão da ordem. E não deve ser feito. Mas o impulso do coração leva a pessoa a ir à frente. É que nem eu estou lendo esse livro aqui, não vai dar para pegar aqui, depois eu mostro vocês, O Iluminado, do Stephen King. Tem uma cena em que o Danny ele chega na porta do quarto 217. Halloran, que é o cozinheiro, ele avisa para ele: não vá ao quarto 217. Ele vai ao quarto 217, o menino, o pai dele, o Jack Torrance, está trabalhando de porteiro. Ele vai, ele leva a chave mestra e gira e abre a porta. Ele não entrou ainda. Mas o que mostra o impulso de fazer aquilo que ele foi divertido para não fazer, mas a curiosidade
curiosidade matou o gato, a curiosidade é demais. Ele não está conseguindo conter aquilo. Ele vai abrir o quarto. O que vai sair de lá? Eu não sei. Porque tem o filme, só o filme do Stanley Kubrick, ele é muito bom. Ele é muito bom por causa da atuação do Jack Nicholson. Só. Mas a história, tem uma defasagem da história em relação ao filme que é muito grande. Mas o que eu estou falando aqui? O que eu quero pegar aqui? Vamos voltar. A questão do avestruz. Ninguém chama o outro de avestruz. Mas ele entra na história como um animal, não é animismo, devido à questão de uma arte ser muitas vezes mostrada com asas e ter a pena do avestruz, ou seja, ela é ligada a esse animal. E aí vamos para, como eu falei aqui, o mito da criação. Falou aqui. Eles usam a estrela, o do avestruz, dizendo que ela é o avestruz branco, foi uma das estrelas. Ó, os maranhenses, são os índios maranhenses, fingem e afirmam que a mesma quer devorar os referidos astros que dão nome ao Oira-Opia. Na verdade, esses astros aqui são naves alienígenas. Para a gente entrar no ponto que eu queria. Cadê aqui? Ó, essa lista permite supor que existem numerosos mitos e muitos mitos se perderam. Cadê aqui? Eu perdi aqui. Esse avestruz. Tradução. Então, de alguma forma, chegou essa questão do avestruz para os nossos índios aqui da América do Sul, os índios brasileiros. Questão. Vamos agora à hora das questões. Estou já para terminar, mas vou deixar várias dúvidas no ar para a gente, que é bom a gente entrar em discussão. Até que você que está assistindo aqui, que é um buscador da verdade, quando você encontrar com outros, né, mostre vídeo e discuta, que é importante a gente debater. Questão de saber. Uma primeira dúvida. Se os egípcios tinham a questão do avestruz como uma arte na sua cultura, e nós temos o avestruz aqui, foram os egípcios que vieram para cá. Os fenícios, como eu já demonstrei, estiveram aqui, os fenícios trouxeram esse conhecimento na bagagem. Duas perguntas. Vamos para a terceira pergunta. Ou os alienígenas, os homens-formigas, como eu demonstrei, criaram, que trouxeram esses seres indígenas, que nós chamamos de índios, para cá os tupinambás. Agora está um termo besta aí, eu não vou nem falar esse termo, não vou usar porque eu não tenho saco para idiotice. Que criaram esses índios aqui, que os desenvolveram aqui. Eles deixaram essa cultura já com eles, e quando talvez vieram os fenícios, houve que o encontro das culturas, ou seja, no mesmo termo, eles deixaram essa bagagem, os alienígenas deixaram essa bagagem cultural com os tupinambás, que eles criaram aqui. E aí, o que vocês acham? Teria Maat também? Eles teriam, os índios de cá teriam sua versão de Maat também? E aí? O que vocês deduzem disso, você meu, que estão me assistindo? E assim, eu quero pôr mais uma questão aqui, que eu quero formular, uma questão de ordem provocativa. De ordem provocativa. Se existia o Jardim do Éden, que foi uma colônia alienígena, que foi feito experimentos aí de ordem reptiliana, que tinha uma serpente lá que tinha pés, um ser reptiliano. Existem seres de forma humanoide no Egito, em vários pontos da Terra, e aqui nas Américas também, seres com essa fisionomia humana. Houve um acordo antes do povoamento da Terra, que aqui, na Terra,
os habitantes, os nativos daqui, os que seriam criados, que teriam essa forma humanoide. Veja bem, as lendas são muitas. O Jardim do Éden é uma delas. Deixa-se bem claro que tinham humanos em outras regiões. Quando Caim matou Abel, a divindade fez uma marca no rosto de Caim porque ele não fosse morto por quem? Ele não fosse morto. Por quê? Só existia Adão e Eva aqui. Se eles tivessem um filho, ele ia reproduzir com quem? Ou seja, tinham formas de vida, ou seja, a vida humanoide, esse corpo que nós temos humanoide aqui na Terra, ele é fruto de um acordo anterior entre os alienígenas, que seria produzido só esse tipo. Eu deixo a pergunta no ar e por aqui eu encerro o programa de hoje, gente. Agora é hora de passar o chapéu. Vamos lá. É a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam, bem que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, dito isto, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, ó, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que o livro é bom. Eu garanto. O outro livro é A Saga de Kid Winchester para os adultos, para os papais e para as mamães. Depois tem o curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico. O Pix para você já mandar sua força para cá. Quero agradecer a todos vocês que estão investindo no Cuesta. É importante. Em breve nós vamos dar um salto quantitativo e qualitativo também. Em breve. Estou articulando a coisa, ok? Aí é o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro e aí o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador das manifestações. Aí tem o link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop. Nós já vamos fazer música nova para o próximo álbum, hein, gente? Daqui a pouco vai ter música nova, eu vou avisar aqui. Tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde eu estive na quarta-feira lá tomando uma geladinha em um Red Label, em parceria com meu amigo Naldo, bati um papo, falamos muita besteira. É um lugar muito gostoso, gente. Vamos lá e vamos nos divertir, ok? Atenção, Denilson, todos os carros. Atenção, Denilson. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Princípios inegociáveis, no sábado, dia 12 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, depois das Filhas do Mestre, sim, depois da live das Filhas do Mestre. No sábado, dia 12 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, regras para erradicar os radicais. Princípios inegociáveis, gente. É isso aí. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam. E até a próxima. Bye!